deixe seu nome nos comentários para ser incluído na lista de oração. E também não esqueça o like, é muito importante para o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam e aproveitem o conhecimento do nosso querido Divaldo Franco. Queridas irmãs, queridos irmãos, que as bênçãos de Deus recaiam sobre todos nós. Permitam-me chamá-los de irmãos, porque é assim que os recebo no meu coração, de forma sincera. Agradecemos imensamente a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, nessa casa de amor, que nos recebe ensinando-nos um pouco mais sobre caridade, fraternidade, que é o que a gente aprende aqui todos os dias. Agradecer à direção da casa, ao nosso tio Divaldo, Mário Sérgio, a todos que compõem essa instituição. Chamamos o nosso tio de Divaldo, porque é assim que a gente chama aqui carinhosamente. São os tios e as tias da mansão. E agradecer a todos vocês que aqui estão, presencialmente, nesse nosso evento, com essa energia positiva do bem e do amor, e a todos que nos acompanham na TV Mansão do Caminho, que estão nos seus lares agora e que estão conectados aqui conosco. É a mesma vibração, é o mesmo sentimento, é a mesma empatia. Todos aqui que estão aqui presencialmente receberam a obra Vida Plena. Esse livrinho aqui, capa tão linda e especial, que é da nossa benfeitora Joana de Ângeles, espírito amigo que aparece ao nosso tio Divaldo desde a sua infância, mas que consciencialmente ele a percebeu ou teve a noção de quem ela era em 1945. Em 1964, ela traz através dele a sua primeira obra, intitulada Messe de Amor. Mas quem é esse espírito, Joana de Ângeles? Qual é a sua história? Qual é a sua bagagem ao longo da história da humanidade? Se a gente estiver aqui nessa partezinha do livro, que eu chamo de orelha, mas tem um nome muito certinho para tratar, um nome técnico, mas uma das orelhas do livro, a gente encontra um pouquinho da benfeitora. Diz assim: Joana de Ângeles, que realiza uma experiência educativa e evangélica de altíssimo valor, tem sido, nas suas diversas reencarnações, colaboradora de Jesus. E aí vem descrevendo quais seriam essas encarnações. Uma experiência como Joana de Cusa, na época da vinda do Mestre ao nosso encontro, em que lá exerceu a maternidade, mãe biológica de 2 filhos, mas também estendeu o seu amor à comunidade, àqueles que seguiam Jesus ou que buscavam Jesus para o cuidado, para o atendimento. Então, ela estendia-se em maternidade, além da própria característica biológica. Ali, nesta experiência, ela vai ao martírio junto com seu filho, na fogueira, no Coliseu de Roma, martirizada naqueles dias tão difíceis e desafiadores. Retornando ao plano espiritual, vai ter ensejo novamente aqui na Terra, na época do poverelho de Assis, o trovador de Deus, Francisco, e vindo ao lado das Clarissas, realiza o seu papel maternal agora de estender para a sociedade como um todo as vertentes do pensamento, do amor e da solidariedade. Desencarna e retorna, pelo menos no conhecimento, numa reencarnação conhecida, no século XVII, no México. A Juana Inés de la Cruz, a Sor Juana Inés de la Cruz, a monja da biblioteca, feminista, e que vem atender este ponto da intelectualidade, abrangendo com instrução muito grande e efetiva, mas também se colocando em doação a todas aquelas jovens que vinham ao convento. É a época que a peste assola aquela região, o convento também tem as suas vítimas, e a Soro fica até o último instante, cuidando de cada uma das irmãs, dedicando-se também em maternidade.
E depois dessa experiência, no século XVIII e XIX, que é de um século para o outro, ela vem aqui, em Salvador, a Joana Angélica de Jesus, a Marte da Independência, que desencarna em fevereiro de 1822, à frente do Papa aqui na nossa cidade, e que estava à frente da soldadesca portuguesa, que gostaria de invadir o convento para atacar, roubar e também vilipendiar as suas irmãs e, por que não dizer, filhas do coração. E ela se coloca à frente e é mais uma existência em martírio. Retorna ao plano espiritual e na roupagem, na individualidade, na essência, Joana de Ângeles não quer cessar o seu aspecto maternal. E através da mediunidade de Valdo, ao longo de todos esses anos, vem trazendo à humanidade mensagens consoladoras e libertadoras. São mensagens, meus irmãos, tão especiais, que parece que a benfeitora está conversando tete a tete com a gente. É como se estivesse a observar todos os meandros, as dificuldades que nós atravessamos aqui. E de uma forma maternal, nos traz o aconselhamento e o direcionamento. Logo quando iniciou a pandemia, e aqui as nossas últimas atividades foram no dia 15 de março de 2020, com a casa toda em movimento, nós estávamos aqui na atividade da Juventude Espírita Nina Aroeira, com aqueles jovens aqui todos motivados, diante da realização dos trabalhos, desde aquele momento ali, quando tudo fechou, e que a gente tornou para os lares, e com a adaptação que todos nós tivemos de fazer, eis que, para nossa surpresa, no dia 5 de maio daquele ano, do ano passado, ela traz Vidas Vazias. Olhemos a diferença de uma capa para outra. Vidas vazias, um deserto, uma aparente tristeza aqui a demonstrar. E nesse livro, a benfeitora dialoga com aquele momento nosso, porque estávamos todos perguntando, por que a pandemia? Como lidar com a pandemia? E agora? O que é que a gente faz? Qual é a solução para tudo isso? Qual é a ação diante de tudo isto? E vem a benfeitora trazendo-nos sempre o olhar da fraternidade, da bondade, do amor, nos descrevendo que tudo que nos acontece tem a nossa responsabilidade. Quem que pese este ambiente está, este mundo, este planeta, está este momento especial que estamos atravessando, já ter sido objeto de profecias, de anúncios, de situações que de trás já se afirmava para esse momento nosso. Quando nós chegamos aqui, encontramos uma característica pandêmica específica para cada um de nós. É muito particular. Por mais que seja algo coletivo, cada um de nós lida de forma particular com tudo isto. E a forma como isso repercute em nós é que vai simbolizar ou representar as lições que vamos tirando deste momento, que é um momento de adversidade, um momento de dor, em que as profecias anunciavam como um capítulo de transformação, de modificação, como se nós pudéssemos transpor por uma outra era, a era do amor, do respeito, da consideração, da solidariedade. E aí a benfeitora nos coloca diante dos abusos que foram feitos pela humanidade, que foram perpetrados, os excessos. E diante de todo excesso, advém consequências. E tivemos de atravessar estas consequências, ainda estamos atravessando, mas veio a benfeitora nos falando sobre a importância da fidelidade, do respeito, a importância da comunhão, da união, como se estivesse a conversar conosco, dizendo assim, calma, é a grande tempestade, mas nós não estamos a sós nesta grande tempestade, porque Deus jamais nos deixa a sós. E diante das suas providências, das suas realizações, nós vamos percebendo a forma como Ele dialoga conosco. E é uma maneira muito particular. Cada um de nós aqui tem uma forma particular de conversar, de receber as informações de Deus. E assim ela nos trazia um conforto, dizendo, tudo vai passar, mas só passa a agonia, a aflição,
quando a gente apreende a lição. Porque enquanto a gente permanece repetindo os mesmos hábitos, tendo os mesmos comportamentos, para o mundo pode até ter passado. Mas para a nossa realidade pessoal ainda é um embate, ainda é difícil, ainda é desafiador. Então ela criou todo esse panorama mostrando, dentre uns aspectos que ela colocou, ela fala sobre os nossos momentos de lazer, sobre os nossos momentos de aqueles instantes que a gente não programa tanto e que quer deixar a mente mais solta e leve para aprender as coisas que gostamos tanto. E ela diz assim, até neste momento, nós temos de estar atentos. Até neste momento, temos de ser gestores dos nossos pensamentos. Para que não permitamos que correndo solto, que saiam esses pensamentos de qualquer forma, e nós nos comprometamos em pensamentos, palavras e atos. Ou mesmo que nos deixemos influenciar por outros pensamentos, por outras ideias, porque simplesmente aquele instante está correndo solto. Nós, como dissemos aqui no início, nós trabalhamos com a juventude aqui, nessa casa, e conversar e dialogar com a juventude, a gente aprende muito. E logo quando a gente estava conversando sobre essa questão do lazer, sobre essa questão da tecnologia, de buscar várias formas de trazer satisfação a si mesmo, e falamos deste aconselhamento da Joana, os jovens disseram assim, tia, isso é muito verdade. Porque a gente pega o computador, abre uma página e vai pesquisar um assunto. Aí aquele assunto chama um outro assunto. Aí a gente abre uma outra aba e vai pesquisar aquele outro assunto. E assim a gente vai, quando a gente olha, está com 30 abas, e a gente se pergunta, como foi mesmo que eu comecei? Onde foi mesmo que eu iniciei? E eles tiveram cuidado de perceber que a primeira aba, a última, não tem nada a ver com a primeira. Que às vezes surgiram aqueles pop-ups, aqueles estímulos visuais, e eles foram lá, aderiram, chamaram, atenderam, e enveredaram por ali, ou seja, já foram sendo guiados, não eram mais eles que estavam guiando. E o quanto todos nós estamos também submetidos a isto. Então a benfeitora fala do cuidado, para a gente ter e prestar atenção, até mesmo nestas horas de lazer, coordenarmos o nosso lazer, para não permitirmos que simplesmente corra tudo solto, sem um foco, sem a linha de interesse que nós depositamos para o nosso aprendizado. E aí vem ela agora, quando nós estamos um pouco mais acostumados com a pandemia, nós estamos sabendo as questões dos protocolos ou até mesmo das convivências, a ponto de estarmos aqui juntos presencialmente, ela nos traz essa linda obra, Vida Plena. Com essa capa lindíssima, trabalho aqui da editora, né? Que traz a representatividade de uma vida plena, de um broto que está surgindo, um verde expressivo, trazendo renascimento, trazendo renovação. E a benfeitora aqui nesse livro me lembrou uma história. E eu estava acompanhando ontem, hoje pela manhã não pude acompanhar os trabalhos, lá na minha casa faltou energia, e eu fiquei desde a madrugada, e eu fiquei sem ter contato aqui com vocês. Mas ontem à tarde eu estava aqui ouvindo o Chiniachique e o nosso tio Divaldo também, e ambos falando e contando histórias e trazendo histórias para o nosso coração. E o quanto isso faz com que a gente apreenda aquilo que eles estão transmitindo e desejando compartilhar conosco. E aí nós lembramos de uma história inspirada neles dois, nessa motivação deles dois. Nós pensamos numa história também. E essa história está nesse livrinho aqui, que algumas pessoas conhecem, a autora é uma autora espanhola, chamada Clarissa Pincola Estés, e ela é autora do livro O Jardineiro que Tinha Fé, dentre outros livros. E ela é uma contadora de história, vem de uma família de contação de histórias. E à medida que eles vão contando as histórias, que ela vai narrando, vão se entrelaçando outras histórias. Vão se abrindo outros parênteses, vão entrando outras histórias. E a gente vai caminhando junto com essa condução dela. E ela fala que contava-se num determinado momento do mundo, é uma fábula isso, que existia uma região vasta de pinheiros. Pinheiros de diferentes tamanhos. E que os pinheiros mais antigos, que cresceram muito, muito mesmo, contavam uma história
para os pinheiros que estavam chegando. E diziam que, vez que outra, aparecia um grupamento chamado família, cortava algumas daquelas árvores e levava para um lugar mágico chamado casa, chamado lar. Neste lar, os pinheiros eram adornados, enfeitados e faziam parte de uma festa muito importante para aquelas famílias. Então, o pinheiro, que a Clarissa vai contando para a gente, esse pinheiro vai crescendo ouvindo essas histórias. E cada vez que o trenó chegava com a família, o pai, a mãe e os 2 filhos, ele gritava: olha eu aqui, me leva também, eu quero ir com vocês. Mas ele era tão novinho, tão pequeno, que não se interessavam por ele. E a família passava e ele esperava até o próximo inverno. Aguardava todas as estações até o próximo inverno. E eis que chegava o próximo inverno e tudo se repetia, até que aqueles pinheiros que estavam no seu entorno, eles foram sendo levados um a um. E ficou assim, um clarão com ele no meio, e os outros parentes mais distantes, porque todos ao lado dele já tinham sido levados. Ele diz, então, o próximo inverno é a minha vez. E quando o trenó chega, ele que estava todo frondoso e belo, ele grita, sacode, se mexe. A criança fala, pai, olha aquele pinheiro ali isolado. Vamos levá-lo dessa vez? O trenó volta. O pai toma de um machado e bate na base do pinheiro. O pinheiro descreve que sentiu uma dor intensa, absurda, e perdeu os sentidos. Desmaiou. O pinheiro foi colocado no trenó, afastado ali daquela floresta, daquela região dos pinheiros. E no caminho, o pinheiro vai despertando, meio sonolento, ainda sentindo uma dor forte, mas não era tão intensa quanto a primeira. E ele se pergunta então, o que teria acontecido? Para onde estão me levando? E ele pensa, eu não vou ficar triste, porque eu tenho certeza que eu estou indo para algo muito bom. Porque Deus, sempre assim, traz para nós. Nesse ponto da história, eu fiquei pensando na fé e no poder que a fé tem para cada um de nós. A fé que a gente pode, sim, depositar numa divindade, no aspecto da superioridade, e que a gente pode dizer que é o Deus transcendente. Mas tem algo dentro de nós também, que a gente pode considerar como um Deus imanente, como uma força intensa que jamais deve ser apagada, porque é a chama viva que vai nos conduzir de maneira especial em todos os embates. E para aprendermos a ter fé, temos de vivenciar as histórias, aquilo que advém como oportunidade para nós. E a benfeitora, nesse livro Vida Plena, fala um pouquinho de fé para a gente. Está no capítulo 11, que ela intitulou Confiança. E nesse capítulo 11, logo na primeira página, na 77, ela coloca assim: nunca duvides da vitória do amor de nosso Pai Celestial, que vela e sustenta o universo. Ela abre assim a mensagem. Para conversar com a gente sobre fé, sobre confiança, ela abre desse jeitinho. E diz mais adiante: na ordem universal, tudo possui finalidade específica e vinculação com a divindade. Ou seja, tudo está sob a coordenação dele. Jamais estamos aqui esquecidos, como às vezes a gente pode até pensar nessa relação com ele. Ontem, Chiniachik falava que às vezes a gente não entende os presentes de Deus. E o quanto a gente não entende, às vezes, como ele escreve, a gente diz o quê? Que Deus fala certo por linhas tortas. Mas ele escreve certo por linhas certas. Quem é que enxerga torto? A gente. Com que lente? A lente do egoísmo, a lente do orgulho, a lente da vaidade, da prepotência, a lente das imperfeições humanas, que ainda trazemos nas nossas experiências, ainda trazemos no nosso coração. Então, falar de fé e de confiança
falar de fidelidade, porque fé e fidelidade têm a mesma raiz. Fidelis, fidelidade, é nós apresentarmos para tudo diante da vida esta força interior, diante das vicissitudes, dizermos, não, eu vou enfrentar. Não está aqui por acaso. Tem a me dizer algo, tem alguma história diante de mim, esta realidade. Então, nesse ponto, nós pensamos nessa fé, que ela deve estar, e é sempre importante quando fazemos essa conexão com o alto, essa oração para estabelecermos o vínculo com a divindade, mas também a meditação, para estabelecermos o vínculo com esta divindade, o nosso interior. São ambas conexões para nos sustentarmos e conseguirmos, diante das experiências da vida, tirarmos a lição que elas trazem para a gente. Fé também nas demais pessoas. Sabemos que a sociedade traz muita ainda falácia e estamos numa era de muita fake news, a palavra da moda. A gente sabe disso. Mas a gente não pode desacreditar no ser humano, porque o ser humano é o celeiro de oportunidade do aprendizado, é nessa comunhão que a gente aprende, sozinho a gente não aprende. A gente aprende lendo nas páginas da vida de alguém, construindo junto, em conjunto, para que nessa forma somemos forças e consigamos avançar. O Pinheiro chegou naquela casa da família e estava à porta 2 velhinhos, 2 idosos, que vieram receber a família. De logo colocaram um recipiente com água gelada e inseriram o Pinheiro. E ele sentiu um refrigério daquela dor e ele disse que Deus abençoe esses 2 velhinhos, porque aplacaram a minha dor, diminuíram a minha dor. E eu posso conseguir enxergar tudo de novo, viver com esta alegria novamente. E aí houve uma movimentação, ele foi colocado na sala, e era a sala principal. E começaram a vir os adornos, tudo que os pinheiros mais velhos haviam anunciado. Começaram a vir as bolas coloridas, os adornos especiais, enfeitaram todo o pinheiro, mas enfeitaram as coisas que estavam à volta também. A sala como um todo, a mesa. E mais à noite, aquelas pessoas fizeram uma refeição específica à mesa, orando, pensando e refletindo, levando o pensamento ao mais alto, e ficaram ali vinculados daquela forma. O Pinheiro era todo felicidade. Aquela noite passou, ele ficou sozinho ali, viu que a base dele tinham presentes, que no outro dia as crianças vieram e tiraram as embalagens, brincaram com aqueles presentes, com aqueles brinquedos, e a felicidade continuava, e aquilo foi empolgando. Ele disse, os pinheiros mais velhos estavam falando a verdade, isso aqui é felicidade. Só que aí, de repente, na consecução dos dias, não ficava assim a mesma coisa. Não era toda aquela festa. E num determinado momento, o pai chegou, retirou o pinheiro daquele vasilhame com água, que estava sempre sendo renovado, e foi arrastando o pinheiro agora, subindo as escadas, batendo as extremidades dele. Ele achou um pouco estranho, mas foi levado ao sótão. Lá lançado e a porta fechada. Era uma escuridão completa, uma solidão absoluta. Então ele conversa consigo mesmo. E agora? O que farei? Aqui irei perecer? Assim experimentarei os meus últimos dias? Será dessa forma o desfecho da minha história? Ficou pensando em alguns instantes, mas ele disse não. Estes anúncios não são de Deus. Deus sempre traz alguma coisa. E quando ele termina de pensar isso, ele vê uns olhinhos vermelhos naquela escuridão toda, e eram 2 ratinhos que se aproximaram dele e começaram a conversar. E ele conversando, se animando, e assim foram os seus dias. Seguiram uns conversando com os outros ali, naquelas experiências de troca, de diálogo tão edificante. Todas as noites, diante do frio, o pinheiro oferecia em gratidão as suas folhagens,
para que os ratinhos não sentissem frio. Só que ele sempre estava pensando que algo especial iria acontecer. E nesse ponto da história, eu me lembrei da esperança, que nasce da fé. Para que a gente tenha esperança, a gente tem de ter fé. Porque é a fé que inaugura tudo e mostra o bem olhar, o bem viver. E a esperança vai nutrindo esta percepção dos dias melhores. Ele não, em momento algum, deixava de ter esperança. E no livro Vida Plena, a benfeitora vem falar também sobre esperança. E a gente encontra, deixa eu só abrir aqui. No capítulo 19, e olha que título é esse capítulo. Nunca desistir. O Shinyashiki tem um livro sobre a não desistência, não é isso? Como é o título? Desistir nem pensar. Olha que conexão. Nunca desistir. E o que a benfeitora fala da esperança aqui? Os desafios têm o objetivo de promover o ser humano. É através dos objetivos pessoais firmes em direção do futuro que se consegue alcançar as planuras da paz. Se um planejamento não logrou os resultados esperados, repete-o de diferente maneira. O que a gente faz muitas vezes? Repete da mesma maneira. A gente repete da mesma maneira e quer resultados diferentes. A gente vai conseguir? Não. Porque a gente está fazendo da mesma forma. Mas se a gente tiver essa sagacidade da autodescoberta, de descobrir o que é que somos capazes de fazer, quais são as potências que nós movimentamos dentro de nós, principalmente a vontade, nós vamos conseguir e absolutamente tudo o que quisermos. Existe um filósofo espírita chamado Leon Denis. Leon Denis tem um livro, Leon Denis francês, né? Ele tem um livro intitulado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E nesse livro ele fala sobre as potências da alma. Ele diz que temos como potência a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, a dor, o amor. Olha que nuances interessantes que funcionam para nós como alavancas. Diante das dificuldades, estes pontos são alavancas. Termos a capacidade de pensar e de exercer esse pensamento, exteriorizando a nossa vontade, é darmos o rumo da nossa vida. Nós construímos a nossa vida. Isso é um poder que está nas nossas mãos. Se a nossa vida está sendo construída e neste caminho nós vamos enveredando a tristeza, o desânimo, que às vezes bate à nossa porta e às vezes nós acolhemos sim. Nós já sabemos quais serão as consequências. Mas se fazemos, se buscamos algo dentro dessas potências, acreditando que nós podemos mais, que basta que nós nos desafiemos, porque os desafios são para o nosso engrandecimento, a gente vai conseguindo, conquistando. E qual é que é a alegria? A gente percebe que aquilo que a gente traçou como limite, não é limite. Que a gente conseguiu enfrentar e transpor, e ir além. E conclui a benfeitora. Verifica onde se encontra o ponto vulnerável. Onde é que está a fragilidade? Onde é que está o empeço, o obstáculo? Há um resultado negativo e realiza-o com outros cuidados. Possivelmente, agora as circunstâncias são favoráveis à tua disposição, que é de maior firmeza. Firmeza da não desistência, firmeza da persistência. O Pinheiro estava ali naquelas conversas com os ratinhos, quando de repente a porta daquele quarto se abre. E era o dono da casa novamente, que vem buscá-lo com a mesma forma abrupta de levá-lo, e conduzindo aquela escada abaixo, batendo também as suas extremidades, o coloca numa sala que ele considerou fria, por não ter adornos. E tomando de um machado, deu um golpe no Pinheiro.
O Pinheiro disse que antes, ou melhor, pensou, né? Que antes de que pudesse pensar qualquer coisa, ele recebeu a segunda machadada e já não lembra de mais nada. Quando ele acorda, ele percebeu que ele estava diferente. Porque ele estava ali onde ele estava, mas ele estava do lado, ele estava do lado. Porque ele tinha sido dividido em toras. Ele estava compartimentado, estava sem as folhagens, estava compartimentado. O que é que o Pinheiro pensou? Vou terminar minha vida assim, dividido nestas toras. Qual é a serventia que tem? Qual é a utilidade? Mas aí quando ele está pensando nisso, ele olha, tinha uma lareira, e em frente à lareira tinha um casal, o casal de idosos que recebeu ele naquele dia que ele chegou. Ele olha para os dois e vê tanto amor, mas era tanto amor, e ele fica inebriado com isso. O velhinho levanta e com todo cuidado pega uma daquelas toras e lança ao fogo. Ele começa a sentir as labaredas do fogo e pensa: eu nunca imaginei que diante do fogo eu podia brilhar tão alto. Eu nunca imaginei que diante do fogo eu poderia aquecer tanto. Eles vivem o amor de dentro para fora e podem agora receber o meu amor de fora para dentro. E o pinheiro foi sendo consumido dias e dias, na sucessividade daquele mesmo painel que se desenhava ali, as labaredas crescendo e ele brilhando, e ele ficando encantado e feliz porque ele brilhava. Ele não sabia que ele podia brilhar. Ele não sabia que ele tinha luz e que podia esparzir luz de alguma forma, e que essa luz podia contagiar, aquecer, compartilhar. E neste ponto, nós nos lembramos do amor. Porque o amor, ele tem essa magia. Quanto mais a gente divide, mais ele se multiplica. Quanto mais a gente está na presença dele, mais a gente se aquece. Se aquece de quê? De ânimo, de boa vontade. Nós estamos na era do amor. Mas a sociedade está tão difícil. É porque o mal é muito escandaloso. E o bem ainda é muito tímido. Diante do escândalo, a gente pensa que é tudo aquilo ali. Mas não é. Porque a lei é de progresso. Nós estamos avançando. Nunca antes, no celeiro social, tivemos tantas iniciativas em prol do amor, individualmente ou coletivamente. As nossas leis, elas versam pela dignidade e o respeito. Onde é que está a questão da aplicabilidade? Na individualidade. Está em cada um aplicar aquilo que já entende, já percebe como necessário, como a chave para nos conduzir a um patamar diferenciado. Quando nós olhamos tudo com este sentimento do amor, advém aquelas palavrinhas que são também comportamentos e vão nos auxiliando a lidar com as situações. Quando a gente ama, a gente respeita, a gente compreende, a gente percebe que diferença não significa supremacia. A nossa sociedade ainda traz esta questão, de imaginar que o diferente deve simbolizar escala de valores. Uns estão elevados, outros não são elevados. Uns são maiores, outros não são maiores. Não, diferença não significa isso. Diferença é diferença. Cada um de nós tem o brilho especial que o fogo das vicissitudes vem nos ajudar a tornar brilhante para a nossa percepção e a percepção dos demais. Chama que advém como estímulo para fazermos nascer do nosso interior aquilo que fomos, ou para o que fomos criados. Todos nós criados por Deus,
temos esta essência da divindade, que é todo amor, justiça, bondade, e nos vincula a todos no seu amplexo de providência, para que jamais sintamos-nos a sós. Com certeza já aconteceu com vocês também, meus irmãos. Aqueles momentos em que estamos com muitas dificuldades, que nós estamos na nossa casa, às vezes sozinhos, num cômodo, nas nossas reflexões, nos nossos pensamentos, e a gente pensa assim, diante dessa situação aí, agora está bem difícil, está bem complicado. E a gente pensa, começa a pensar, e eu peço ajuda a quem? Eu converso com quem? Eu compartilho com quem? Que situação pode me advir para, de alguma forma, ajudar? E aí, todas as vezes que a gente se direciona a movimentar essa energia para solucionar os pontos, Deus age, e Ele age de diferentes formas. Ele age através dos espíritos desencarnados ou os encarnados. Verdadeiros anjos que vêm ao nosso encontro e nos auxiliam na expressão do amor, sem que mesmo soubessem o que estávamos atravessando. Então, eu vou compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. Há uns 3 anos, mais ou menos, eu estava em casa, recebi uma notícia muito inconveniente, que me deixou muito triste mesmo. E eu aguardei, eu sou mãe de 2 garotas, uma de 16 anos, síndrome de Down, e uma com 5 aninhos. Essa de 5 anos estava com 2 anos. Meu esposo não estava em casa nesse momento, e eu estava com as duas. A gente fez a refeição, nós fizemos a refeição juntas, e logo depois a gente tem o hábito delas, né? Elas têm o hábito de tirar aquele cochilinho depois do almoço. Então, direcionei-as, e no momento que eu vi que as duas estavam quietinhas e dormindo, eu me direcionei ao outro quarto e fui derramar um pouquinho as minhas lágrimas. Eu precisava chorar, colocar para fora, orar, conversar um pouco com Deus. E naquele momento que eu estava conversando com Deus e dizendo assim, Senhor, me ajuda, porque esse ponto está muito difícil. Me ajuda com essa dificuldade. O Senhor sempre nos ajuda. E nesse momento que eu estou ali olhando, eu senti a mãozinha pequenina da minha caçula, colocou assim a mão no ombro e falou, mãe, você está chorando? Ela fala, gente, desde os 5 meses. Tá? Ela falou quando tinha 5 meses, a primeira palavra. Então, 2 anos ela já era tagarela, enfim, já falava demais. Né? Então, ela chegou, colocou a mão assim no meu ombro e falou, mãe, você está chorando? Eu falei, estou. Por que você está chorando? Eu falei, porque a mamãe está triste. Aconteceu alguma coisa séria? Eu falei, aconteceu. Muito sério e está doendo aqui dentro. Ela fez assim, mãe, respira fundo. Respira fundo, faz assim. Só que aí na hora que ela falou respira fundo, aquela, né, 2 aninhos, eu comecei a dar risada, né? Mas respirei fundo. Ela falou, respira de novo, mãe. Pensa em Deus. Respira fundo. Já, já vai passar. Vai passar. E aí eu fui respirar fundo, rindo, mas ao mesmo tempo tendo de ficar séria, porque ela estava me dando um conselho, eu não podia. Então eu tratei com seriedade, respirei. E aí quando eu já estava sorrindo por toda aquela cena, ela falou, viu? Passou. Olha o instrumento de Deus. Uma criança de 2 anos. Que a gente, como pai, pensa o quê? Sou eu que tenho de ensinar. A gente pode compartilhar os ensinamentos, os aprendizados, mas eles são lições vivas e que nos dizem muito e conversam muito com a gente. Sobre o amor, a benfeitora fala da primeira à última página. Lindamente, da primeira à última página. O pinheiro, então, é retirado daquelas, que ali ele vai queimando, e vira cinzas. E os idosos vão com muito amor, sempre com esse carinho enorme. Recolhe as cinzas e coloca numa caixinha. E deposita aquela caixinha no armário. O que é que o pinheiro pensou? É assim que eu vou terminar a minha vida. Pulverizado aqui nesses pedacinhos de cinzas
todo compartimentado. Eu vou terminar assim, sem nenhuma utilidade. Ele pensa assim, mas daqui a pouco ele diz, olha, mas Deus sempre tem algo especial para nós. E sempre é tempo de servir. Eu vou esperar um pouco mais. E vai esperando, isso era o inverno. E vai esperando o inverno finalizar, findar. Vai chegando a primavera. Os idosos, então, pegam aquela caixinha e vão caminhando para aquela região onde tinham os pinheiros grandes do início da história. Eles foram caminhando bem lentamente no ritmo deles, eles adoravam fazer isso, que eles iam contemplando a natureza. E aí, quando chegaram naquele local, bem onde o pinheiro residia, eles foram lançando as cinzas, foram jogando as cinzas. Os idosos voltaram para casa, o tempo foi passando, o sol da primavera foi chegando, a chuva, e começaram, através das cinzas, ou ao redor das cinzas, os brotos surgirem, bem como essa imagem aqui. Começaram a surgir esses brotos, e era a vida que pulsava ao redor dele e através dele. E ele disse, louvado seja Deus, por me permitir sempre ser útil. Útil à fertilidade e à vida, por me permitir, mesmo como cinzas, ser adubo para servir. E nas palavras finais do Pinheiro, nos traz a Clarissa Pincola Estés. As palavrinhas finais do Pinheiro. Ah, suspirou o Pinheiro. De tudo que cresce, cai e cresce novamente, é só o amor pela vida nova, e apenas ele que dura para sempre. Agora estou em toda parte. Está vendo como vou longe? Ele estava em toda parte. Porque quanto mais ele amava, mais multiplicava, mais ele servia, mais ele estava em prol do outro. Nesse ponto, nós nos lembramos da caridade, que é o amor que se movimenta, é o cumprimento em ação da lei de amor, do sentimento do amor, e que nos permite conhecer a dor do outro. No livro Vida Plena, a benfeitora traz um título, Também é Caridade. E ela começa a conversar com a gente dizendo assim, que a gente pensa na doação de alguma coisa para alguém, quando a gente pensa em caridade. Isso é caridade. E a gente pensa em fazer alguma coisa para alguém, em prol de alguém. Isso é caridade. Mas ela diz, gentileza também é caridade. Perdão também é caridade. Ontem aqui surgiu uma pergunta sobre o perdão, ontem à tarde. E eu fiquei pensando que todas as vezes que o perdão vem como um convite para cada um de nós, é uma oportunidade de recomeço. Aí a gente pensa assim, é uma oportunidade de recomeço para o outro. Porque eu estou dedicando, permitindo que o outro, ele se recomponha, ele se refaça, ele se reestruture. Eu estou dando uma outra oportunidade para o outro. Mas não é somente para o outro. É uma nova oportunidade para a gente. Que em algum momento nós que fomos feridos, magoados, é uma oportunidade que nos damos para não ficarmos na vitimização e para agirmos diferente. Para agirmos em nome da caridade, que também é benevolência, que também é indulgência, que também é perdão. Caridade é ir ao encontro do outro, mesmo que o outro não nos diga nada, em absoluto. Às vezes, nas nossas relações humanas, vemos que aquele que está ao lado está passando por alguma dificuldade. E às vezes não vemos. As pessoas estão nas redes sociais, com as suas imagens, sempre sorrindo. E de repente a gente ouve, desistiu, suicidou-se. E a gente diz, mas não é possível? Como eu não percebi? Seria tão interessante que essa pessoa falasse, mas às vezes a dor não consegue ter palavras. Não consegue ser expressada em palavras. E nós experimentamos a dor para saber o quanto é difícil.
e sabermos que se é difícil para nós, é difícil para o outro. E um contexto de pandemia é um contexto de exercício da caridade. Porque quando voltamos para a dor tão intensa nossa, vimos que não éramos nós somente que sofríamos. Mas o mundo sempre não foi assim? Sempre foi assim. Mas quantos traziam nos comportamentos pessoais ainda o egoísmo, que impedia de ir ao encontro do outro por não enxergar a dor do outro? Mas no momento em que essa pandemia vem e que mostra que todos nós somos iguais perante Deus e perante as leis, assim precisamos ser, com respeito às nossas desigualdades, nós vamos amadurecendo a consciência do processo de empatia, de caridade, de fraternidade, e entendendo que para essa nova era pós-pandemia, para esse novo circuito de vida, a proposta é de uma vida plena. E o que é uma vida plena? Quando a gente ouve a palavra plena, a gente sabe o significado. Completo, todo, absoluto. Ah, então é uma vida perfeita? Ainda não. Ainda não estamos neste estágio. Ainda temos os desafios pessoais. Então, o que significa a vida plena? Significa a vida vivida. Vivida em integridade. Nos momentos difíceis, não fugirmos dos momentos difíceis, encararmos os momentos difíceis. E entendermos qual a lição que ele nos traz. Qual é o diálogo com a dor? De que forma eu posso dialogar? O que é que esta dor veio me sinalizar, em específico, para mim? Qual é a lição que ela me traz? Viver a alegria plenamente. Porque às vezes a gente está na alegria e está assim pensando, mas isso aqui vai acabar? Isso aqui não fica sempre, tudo passa, até a alegria passa. E a gente não consegue viver a alegria. Tanto uma nuance quanto outra nos traz o aprendizado. São as duas janelas da vida, a da alegria e a da tristeza. Quando estivermos na janela da tristeza, temos de lembrar que existe a janela da alegria. E empreendermos todos os esforços para irmos à janela da alegria. Mas quando estivermos na janela da alegria, lembrarmos também que alguém está na janela da tristeza. E que além de nós sorvermos aquele momento de alegria, podemos proporcionar alegria a alguém. Em nome do nosso ideal, da nossa crença no amor, na bondade, no bem, para que alavanquemos tudo isto, contagiando em a sociedade. Vida plena é vivermos as experiências. Às vezes queremos nos queixar um pouquinho, queremos dizer que talvez aquilo esteja um pouco pesado ou difícil, mas quando prestamos a atenção, enfrentamos e principalmente quando tudo passa, nós percebemos o ser humano novo que nasceu. A pessoa fortalecida, mais robustecida, com uma fé mais firme, com propósitos mais firmes. É o convite que a benfeitora nos faz, para que vivamos esta vida plena. E para que nós possamos fechar esse nosso momento de conversa, de bate-papo, que para mim está sendo muito agradável, nós nos lembramos de uma reflexão que está no livro O Silêncio. É do japonês Shusaku Eno. Eu gosto muito das curiosidades, dos costumes do Japão. Toda vez que o tio Divaldo narra aquela história que ele contou ontem, daqueles objetos, né, que ele fazia coleção, todas as vezes eu penso, meu Deus, porque eu não estava encarnada nessa época, que eu ia rogar a tio Divaldo, que pelo amor de Deus, uma daquelas imagens, especiariazinhas do Japão. Eu gosto muito. Então, buscando esta literatura japonesa, eu encontrei esse livro, O Silêncio, que é um livro até que já virou filme. Martin Scorsese é fã desse livro, leu por 14 vezes, escreveu o prefácio de uma das edições e transformou em
película no cinema, né? Em tela, em imagem. Mas os desfechos são diferentes, os finais são diferentes. Mas nesse livro, que conta a história de um sacerdote cristão que vai ao Japão em 1549 levar a crença do cristianismo, chegando lá encontra o comportamento do imperador que vai não querendo permitir o alastramento do cristianismo. E acaba fazendo algumas investidas e tendo algumas ações para coibir tudo isto, até mesmo submetendo os japoneses a muitos martírios, aqueles que aceitassem ou aqueles que fizessem o processo de conversão. E esse sacerdote português que chega lá no Japão com esse intuito de levar esse pensamento, essa forma de vida, essa crença, quando ele chega, ele vai vendo essa atuação do imperador. Nos seus momentos de reflexão, ele começa a orar e diz assim: Deus, o Senhor não percebe nem vê isso? Eles estão em seu nome, em nome da sua mensagem, e o Senhor não faz nada. Por isso o nome da obra é O Silêncio. O Senhor não faz nada, porque a todo momento ele atribui o silêncio a Deus. Só que quando a gente reflete e observa que diante das circunstâncias, e aí era uma circunstância em que ele vivia, de violência de outras pessoas, e que ele falava com Deus e ele achava que Deus estava em silêncio, é porque a voz precisava ser dele. Porque cada um cumpre com aquilo que lhe cabe. Deus é a providência e nos traz através dos seus mensageiros de amor toda essa fonte inesgotável de aprendizado. Mas cada um de nós também temos de ter a palavra, a voz diante das circunstâncias. Então, um aprendizado que tiramos daí é que todas as vezes que quando conversarmos com Deus, colocarmos para Ele a nossa dificuldade e parece que não vem uma resposta, é porque ainda depende de nossa atitude. Precisamos agir, precisamos fazer. A voz que ali precisa imperar é a nossa, fazendo a nossa parte, para que através de nós, Deus, Jesus, os mensageiros, os luminares espirituais, possam agir. E aqui se operacionalizar uma vida de bem-estar, no bem, na bondade, na fraternidade, na justiça, na paz, no amor, na caridade, na solidariedade, que são palavrinhas e comportamentos que tanto esperamos que aconteça na vida efetiva, na vida prática. A vida plena só depende de nós, da nossa atitude, da nossa decisão, de vivermos cada instante desse presente que Deus nos concedeu, vivendo sob esta dádiva de oportunidades para o nosso crescimento. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham aqui, a todos que estão na TV Mansão do Caminho, uma alegria imensa. Muito obrigada. Nós agradecemos a Luziane Bahia pela brilhante exposição de consolo, de esperança e de vida plena para todos nós. Agora eu convido então o Roberto para que faça essa segunda parte da nossa tarde. Pessoal, boa tarde. Nós vamos fazer uma pequena mudança no programa e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Porque ficaria Lisiane, eu e o professor Divaldo. Então, eu vou fazer 30 minutos, aí vai ficar 30 minutos para perguntas e respostas com a Lisiane e eu. E depois o professor Divaldo fica com 1h30 só para vocês. Mas acho que tem algo maior.
A ideia é abrir para o professor Divaldo responder perguntas para vocês, como se fosse uma sessão de terapia. E aí, eu imagino que muita gente vai querer fazer perguntas como se fosse uma terapia. Então, qual que é a ideia? Vocês vão, agora, nesse momento, vocês vão escrever uma pergunta pessoal. Roberto, professor Divaldo, estou com um problema no meu casamento e gostaria de saber que caminho. Aí você escreve o seu nome. Aí, Mário e eu vamos escolher as 5 perguntas que mais beneficiariam todos, e o professor Divaldo vai responder para essa pessoa. Então, você faz a pergunta, coloca o nome, porque aí ele vai olhar você e vai responder para você a questão. Ok? Vamos lá, vamos escrever, pegar um pedaço de papel. Mário Sérgio, posso pedir para entregar para você já direto? Tá. Pergunta, só para eu ter uma ideia. Quem tem uma pergunta e tem a coragem de fazer a pergunta para o professor Divaldo aqui na frente? Levanta a mão, só para eu saber. Ah, vai ter bastante gente. Então, legal. Escreve, manda para o Mário Sérgio e a gente vai escolher. Vamos ver quantas que dá tempo de responder. A ideia, pessoal, é que você faça perguntas sobre você, sobre a sua vida, tá? Não é pergunta teórica, é pergunta sobre você, sobre a sua vida. Enquanto as pessoas que vão fazer as perguntas escrevem, eu quero lembrar vocês que tem um Pix para vocês contribuírem para a Mansão do Caminho, tá? Então, quero pedir para vocês para fazer a doação de vocês, toda essa estrutura, todas as refeições, está sendo colocada à nossa disposição pela Mansão do Caminho. Está gravando essa aula? Está gravando a aula? Eu queria muito que essa aula ficasse gravada. Ela não está na lista dos que vai ser transmitida, mas eu gostaria muito. Todo mundo que